Você não pode pensar o que vou fazer hoje. Você tem que fazer um planejamento para o próximo 20, 30 anos. Você tem que criar as pessoas prontas, capacitadas para trabalhar na tua fábrica. Ele percebeu que efetivamente precisa estar no dia a dia do cliente. 3 pilares em todos os nossos produtos: robustez, segurança e agilidade. No pequeno também tem que ter uma atenção especial para as pessoas, para o ambiente. Fazer empresa não é só comprar a tecnologia, não é só comprar a máquina bonita, a máquina tecnológica. Tem que criar um conceito, tem que fazer uma formação. Hoje, você não pode centralizar, você tem que delegar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Authenticast, que é o podcast da Autêntica, feito para quem vive o dia a dia da indústria e quer transformar desafios tecnológicos em resultados reais. Eu sou a Raquel Vieira e você já sabe que a gente tem sempre aqui em cada episódio aquele mantra de que é preciso fazer o básico bem feito antes de dar o próximo passo até a complexidade. E para falar sobre essa base que é necessária, sobre a qualidade global e a força da indústria, eu recebo hoje uma convidada, gente, que é especialíssima. Ela é líder estratégica com uma trajetória brilhante na gestão de operações internacionais e hoje comanda uma das gigantes do setor aqui no país. Seja muito bem-vinda ao Authenticast, Loredana. Obrigada, Raquel. É uma honra estar aqui na Authenticast e compartilhar, né, experiências com quem, como vocês, entendem os desafios, né, das indústrias brasileiras. Obrigada. Gente, eu já vou começar dizendo que isso aqui, ó, esses 2 vermelhos, né, em tons diferentes, que a gente veio numa paleta igual, eu acho que não é coincidência, não é, Loredana? O Exato. que é o seu vermelho nessa Meu entrevista? vermelho é tipicamente Scame. E eu vim homenageando a Scam, então, gente, não é uma coincidência, né? É uma homenagem. Exato. Loredana, você, antes da gente entrar, porque eu queria fazer um bate-papo um pouco mais técnico, né? E já abrir um parênteses de que eu adoro. Será que você é a primeira mulher que eu tenho aqui? Não, você é a segunda mulher, eu acho que eu tenho aqui. E essa é uma área que, infelizmente, ela é muito masculina, né? Então, quando eu vejo mulheres assim no comando, né? Uma CEO da Scam, quanto tempo você está na empresa? Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi desbravar, né, esse ambiente Sim. masculino. Então, eu comecei, logicamente, na Itália. A minha praticamente no Brasil, eu estou fixa desde o 2010, né? Eu venho de uma área internacional, tipicamente tributária e de segurança industrial. Eu comecei sempre na Itália, nesta parte mais industrial, mais tributária e tudo. E comecei a história com Scame lá de longe, logicamente, né? Mais nesta minha área primária, né? E aí, quando Scame sempre foi referência tecnológica, de seriedade no nosso território, né? E aí veio este desafio para encarar um desafio um pouco maior. Então, eu comecei neste mercado gigantesco que é o Brasil, né? Começando estudando a parte regulatória, a parte como eram as fábricas, estudando mais aquela parte básica do Brasil, né? E só depois entrei na parte mais operacionais, né? Então, o primeiro momento não foi tanto a parte comercial, quanto mais a parte de estudo do Brasil, a parte das empresas, a parte do desenvolvimento e tudo. E, efetivamente tem uma diferença, né, entre o Brasil e a Europa. Falamos no geral nesta parte Mas o de seu choque mulheres, foi sim, nesta parte de mulheres. Então eu vinha desde a minha juventude, né, trabalhando sem problema, com uma posição boa, nas empresas, com uma minha própria empresa de consultoria, com o mundo tributário e tudo, com o mundo empresarial, sem nenhum problema. O Brasil efetivamente viu que tive um pouquinho, di restrizione, un pochino di
Receio. receio nesta coisa aqui. Porque quando você entra nas empresas, entra no mundo industrial, né, o homem fica um pouquinho assim. Já aconteceu Um entrar pouquinho eu não, às vezes é muito, né. E não, como já você usou a palavra receio, aconteceu. é receoso, porque É, olha, a gente faz acontecer. exato, mas Eu não já quero virar uma acontece feminista aqui hoje, exato, mas já acontece, o cara fala: "Opa", sim. né. Aí vem aquela coisa, mulher, aí eu já cabelo branco, aí já fala, né: "Que faz aqui essa mulher Já entra um pouco de aposentada?" etarismo, Acham, é. né. Você sabe, eu queria, falar um pouquinho dessa relação, mas eu tenho a sorte, acho que é até uma honra, eu convivo com a família Toledo, né, há Sim, mais de 20 anos e de alguma forma, tudo bem que fazendo cobertura, divulgando, mas eu tô também nesse ramo aí há pelo menos uns 20 anos de material elétrico. E às vezes tinha eventos que era assim, né, a nata do material elétrico do Brasil e sempre estava lá a Tânia Consentino, que aliás, ela vai estar aqui sentada aqui com a gente, né, vai ser uma honra falar com ela, e a Daniele Toledo. exato. E eu, que não era do setor, mas estava ali, né, fazendo a cobertura do evento. E era assim, a cada, sei lá, 30 homens, essas 2 mulheres carregando o piano, e é um motivo de orgulho ver a sua Exatamente. história, a sua trajetória. Falando em trajetória, como é que é a sua relação com o Silvino Toledo, com a família Toledo? Porque você está aqui há 15 anos, é isso? Esatto, sì. Bom, con o Silvino, né, o CEO da Autêntica, a nossa história vem de longe, né. Por quê? Porque nós conhecemos muito tempo atrás, a família Toledo já está mais de uma geração neste setor, Scame também. Scame 63 anos, né, É uma de empresa familiar também? é uma SA, Uhum, mas assim, ainda é capital fechado, sim. então falamos, entre aspas, quase familiar, né. Perché somos um grupo, na verdade, não temos só Scami, temos outras empresas que fazem parte do grupo, mas é capital fechado, não é capital aberto. Mas, falamos assim, que o nosso DNA, as nossas 2 empresas têm o mesmo DNA. Estamos já na segunda geração, as 2 empresas também, bem de longe, temos os mesmos princípios, temos as mesmas, crença, acho que se Crenças, fala, isso. de seriedade, comprometimento com o cliente. Então, a gente se encontrou e logo a gente começou a caminhar junto, né. Então é uma relação muito boa, uma relação empresarial e pessoal muito boa. Hã, agora a gente poderia falar um pouquinho do papel da Autêntica, que é um parceiro, especialista, né, nesse novo modelo de negócio. Eu queria que você também falasse, vocês estão fazendo, eu não sei se a palavra é reformulação, mas vocês estão, revolucionando o mercado no Brasil, né. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova planta, desse momento da Scami no Sim. Brasil. Então cosa acontece? Come eu falei, Scam é um grupo, né, e, o nostro intendimento con os nossos produto, che son molto produto di ponta, produto tecnologicamente muito bom, alguns produtos são tecnológicos, alguns produtos são mais mecânico, falamos, mas, o tecnológico está na produção do produto, Uhum. está na performance do produto. Então, hoje, quando a gente pensa da revolução das plantas, a gente gostaria replicar, falamos assim, no Brasil, tudo o que é igual a nossas plantas que temos na outra parte do mundo. Nós temos mais plantas industriais, especialmente na Europa, e nestas plantas, logicamente, nós temos tudo automatizado, tudo inteligente, falamos assim. Então, a tecnologia no Brasil mudou bastante. Sim. A gente falou que eu faz alguns anos que estou no Brasil, né? E efetivamente mudou no decorrer destes anos. Quando eu cheguei, as plantas do Brasil estavam diferentes. O Brasil estava diferente. As empresas estavam diferentes. Por quê? Não estavam tão atualizadas. Hoje eu vejo uma mudança já no Brasil.
Também porque tem empresas estrangeiras que começaram entraram um pouco per vez, né, no Brasil, compraram algumas plantas no Brasil, então começaram a adaptar estas plantas. E o nosso entendimento junto com a Autêntica criar, né, um sentimento, criar um standard um pouco mais tecnológico, mais seguro e mais à vanguardia dentro estas empresas. Então, nós como colocamos o know-how do material, o know-how da nossa experiência, dos nossos case no mundo, e a Autêntica executa, com toda a experiência dele, com a engenharia dele, com estudos dele, este know-how e coloca em prática. E aí sim a gente está falando dessa parceria especialista, né. E na sua opinião, eu queria que você falasse um pouquinho da maturidade, né, do empresário brasileiro. Você já disse que ele tá andando, mas ainda não é o suficiente para a velocidade que o mundo está entrando nessa indústria inteligente, né. Exato. Então, na sua opinião, essa parceria que vocês têm com a Autêntica, ela pode ser replicada e servir de modelo para outros empresários? Porque ninguém faz nada sozinho, né, Loredana? Não, então, primeiro, ninguém fez nada sozinho. Segundo, assim, o Brasil, ele, respeito à Europa, ele anda um pouquinho mais rápido. Não Rápido? tanto per vontade, mas porque ele encontra o trabalho já feito. Então, a Europa, a Itália, que é primária na parte tecnológica, de máquinas e tudo, né? Ela já estudou, já ela criou falamos assim, um processo. Sim. O Brasil adquire aquele processo. A mesma coisa, por exemplo, as normas técnicas não são criadas no Brasil. As normas técnicas vêm da Europa. O Brasil adopta a norma técnica. Estamos este mês lançando por final do mês, está sendo aprovado, acho, dia 29, todas as normas técnicas do NR10, 12, 1, áreas classificadas, tudo isso. Mas quais normas são? O adaptamento das normas europeias. O Brasil está vivendo um momento, está vivendo uma fase de adequação de normas, que são a captação, adequamento das normas europeias traduzida para o Brasil. Então, o empresário brasileiro, ele não veja na planta tecnológica uma vantagem, ele veja uma obrigação. E custo, né? É custo, para ele não é investimento, é custo. Então, tudo que é necessário na segurança, na tecnologia, e tudo, ele acha que é um custo. Você não pode pensar o que vou fazer hoje, você tem que fazer um planejamento para o próximo 20, 30 anos. Então, você tem que pensar que tudo que você adquire, você tem que te servir para os próximos anos. E muitas empresas, não posso falar que inventa, mas assim, improvisam, né, Essa é a palavra. improvisam o que tem que fazer, que não é. Adia, né, uma solução que precisa ser Por agora. sorte hoje, com esta nova lei que vai sair, vai ter obrigação de planejamento, projeto, execução, manutenção. Até hoje não tinha esta obrigação, mas agora vai ter. E aqui entra muito bem a Autêntica, que já no DNA dela tem todo este processo de planejamento, execução e manutenção, inventário também. Então, tem que pensar, e você não pode começar, vou comprar esta máquina, ela vai funcionar. Não, você tem que colocar lá um plano de trabalho, um plano de execução, ver qual máquina você vai comprar, porque um robô não funciona sozinho, uma máquina não funciona sozinha. Você tem que Ainda bem. criar todo um processo ali na tua fábrica, né? E você tem que criar as pessoas prontas, capacitadas para trabalhar na tua fábrica, porque você não pode pegar aquela pessoa que antes andava fazendo um trabalho manual e não capacitar ela para um trabalho tecnológico com uma máquina inteligente, com uma máquina eletrônica, Uhum. entendeu? Então, o empresário ele tem que mudar completamente a sua estrutura. Hoje, se você pega nas nossas fábricas, é tudo gerenciado através de um programa com o SAP, né?
e através de todas as nossas máquinas inteligentes, é tudo inteligente por nós, entendeu? E vocês trouxeram, né, vocês importaram essa tecnologia ou você consegue encontrar no Brasil Não, quando vocês exato, a tecnologia é mundial, a tecnologia existe, perdão. porque no Brasil existem muitas ótimas empresas, como existem ótimos profissionais, só que têm que ser utilizados. E hoje o mundo não é mais ligado a um país, a uma cidade, a um estado. Hoje o mundo é mundial, né? Então, esta abertura mundial, você encontra máquinas, tecnologia, tudo, tranquilamente em qualquer parte do mundo. Então, é só questão de processo. Sim. E aí tem que a gente ajuda até as empresas no processo, né, junto também com a Autêntica, no caso, porque não conseguimos fazer tudo sozinho. Também porque nós temos só uma parte, a Autêntica ela tem do A, B, C, D até o Z, né. E esta tecnologia a gente conhece o processo, a gente conhece como fazer, né. E a gente pode ajudar a criar uma fábrica inteligente, a criar uma praticamente aquela parte de como organizar a empresa, como organizar a sua fábrica, a sua logística, tudo. Porque muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, o empresário ele pensa em comprar a inovação, né, sendo que ela se faz com essa aula que você está nos dando de planejamento, né. E aí eu acho que a Autêntica trabalha muito bem que vende soluções, né. O Exato. produto ele está lá em segundo plano e no caso, a partir de agora, né, já me foi dito aqui que o material de vocês logo vai estar em estoque, né, a pronta entrega. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa relação, porque não adianta nada você comprar o melhor robô e, como você disse, depois não saber operar, né. Exato, porque você pode comprar uma máquina, mas mais a máquina fica perfeccionada, fica tecnológica, mais precisa de pessoas preparadas. Se você pegar nossas fábricas, quem comanda nossas máquinas são engenheiros, não é o operário de chão de fábrica, Uhum. entendeu? E logicamente com esta atualização, falamos assim, da plantas industriais, esta necessidade, porque a mão de obra está ficando difícil, né? Está difícil preparar as pessoas e tudo. Então, sempre mais rápido, até para estar concorrenciais, né, tem que ter coisas mais performantes. E isso foi uma das visões que o senhor Silvino tive, fazendo o quê? Não só quando o cliente precisa, mas ele, depois de ele ter criado toda uma estrutura de service, uma estrutura de pré-pós, venda, de pré-pós serviço, ele percebeu que efetivamente precisa estar no dia a dia do cliente, onde ele, com toda a prontidão da entrega do nosso material que ele adquiriu, ele vai ter um estoque bem forte, onde no momento que tem uma necessidade, o cliente já é atendido na hora, porque eles trabalham com um atendimento muito rápido, com vários 24 horas por 24, 7 por 7, aquela. Então, o cliente nunca vai ficar na mão. E a Autêntica, ela tem um programa lá até de divulgação, falamos assim, de assistência no cliente, onde eles identificam e ajudam o cliente a entender o melhor produto, a melhor solução dentro a fábrica do cliente, a necessidade do cliente. Porque é muito fácil o cliente entra lá, por exemplo, no nosso site, ele escolhe o produto, mas muitas vezes ele não vai lá ler a ficha técnica, não vai ler o desenho, não vai ler a especificação, aí era comprar o produto. Chega o produto, não funciona. Diferente é você ter uma empresa como a Autêntica, que ela te acompanha dia a dia na tua necessidade, na tua fábrica, na tua produção e tudo, porque aí você não é mais o cara, não que nós damos assistência ao cliente, mas muitas vezes Não está ele tão é próximo autônomo. naquela hora. Muitas vezes ele é autônomo, né, na escolha.
Ali, invece, a relação que a Autêntica tem dentro das indústrias e com os clientes dele é uma relação muito próxima. Então, ela vai fazer falamos, consultor técnico nas empresas e vai guiar a escolha. Porque nós temos materiais industriais, onde às vezes um plug, uma tomada, um quadro, às vezes é meio fácil. Mas temos produto como é área classificada que não é fácil. E a área classificada necessita de projeto, planejamento, instalação autorizada e pós-instalação Para quem ainda não sabe, você pode abrir um parênteses para explicar a área? classificada, sim. Então, nas indústrias, temos aquela planta normal, onde você vê uma fábrica funcionando, né? E não tem nenhum risco, né? Nenhum risco para as pessoas ou para o ambiente. Essa é chamada de área industrial normal, Tá. né? Mas tem muitas áreas que as pessoas nem imaginam que se chamam área classificada. Por que classificada? Porque tem uma classificação de risco. Quando se fala de área classificada, é área com classificação de risco. Uhum. Cosa entende per classificação de risco? Pode ter um risco de poeira ou um risco de gás, de névoa, de coisa no ar, né? Por exemplo, normalmente são divididas em vários tipos de área. Na verdade, as áreas são infinitas, né? Mas o que acontece? As principais áreas. Tem a zona 1 e 2, que é reservada para a parte de óleo e gás. Tem a parte 21, 22, que é a parte de poeira. Uhum. Só que a poeira, muitas vezes a pessoa acha que é só onde tem muita poeira, suponemos. Mas não é, porque a poeira muitas vezes é pior quando está no ar, uma poeira sutil. A poeira está em ambiente que a pessoa nem imagina. E também o gás e o óleo. Ah, Petrobras era classificado, lógico, é típico. Deve ser. Mas não é só isso. Você vai fazer gasolina. Você lá está em uma área classificada. Só que ninguém está usando tomadas de área classificada lá dentro. Entendeu? Entendi. Agora, então, eu ia chegar nessa pergunta. Então, para essas áreas classificadas, eu penso que cada vez mais os produtos têm que ser sofisticados, né? De alta performance, alta tecnologia. E é nesse ambiente também que vocês vêm somar com a Autêntica? Exato. Você poderia dar alguns exemplos de Sim, sim, sim. produtos, né? Nós temos 3 pilares em todos os nossos produtos, né? Então, robustez, segurança e agilidade. Então, em todos os produtos, que seja industrial e área classificada, nós criamos produtos muito sólidos, muito performantes e ágil para ser instalado e utilizado, e muito seguros. Uhum. Porque coloquei isso como primário? Perché no mundo industrial tem de tudo. Tem aqueles produtos que não são tão performantes, tão seguros e tão ágeis na utilização. Isso atrapalha a utilização, atrapalha o dia a dia e demora muito no custo empresarial. Quando falamos de área classificada, tem que pensar que o produto tem que ser muito bem realizado, muito bem construído. Os nossos produtos são todos de alto padrão, e todos seguros, todas nossas tomadas. Você não engatilha um plug com uma tomada sem ter um bloqueio mecânico. Então, ninguém tira um plug de uma tomada sem desligar uma chave seccionadora. Nós realizamos, inclusive, muitos projetos sob medida para os clientes. Então, temos bastante projetos solicitados por empresas, também uma Petrobras, solicita por nós muitas vezes projeto ad personam, né? Então, retrofit ou projeto específico. Na área classificada, o que é previsto? Você não pode, ou o cliente já te dá o projeto que ele fez com um consultor, e este consultor classificou a área e determinou se era 0, 1 ou 2. Nós fabricamos per 1 ou 2, ou 20, 21, 22, nós fabricamos 21, 22.
E aí ele fala: "Este é o meu projeto, esta é a minha lista de produto que o meu consultor já identificou". Ou ele vai numa autêntica e fala: "Cara autêntica, eu tenho uma área aqui classificada". Ou às vezes ele nem sabe e fala: "Aqui tem a minha produção, que área é?". Aí a autêntica, com os seus engenheiro, vai lá e faz uma avaliação e fala: "Olha, aqui é uma área normal industrial, aqui é uma área 1, 2, aqui é uma área 21, 22". E aí começa a ver, aqui precisa este produto, aqui precisa este produto, ou seja, ela faz um projeto. Do projeto ela, redige uma lista de produto a ser sostituído, E né. aí vai para o portfólio da Scam. Vai, no portafoglio de escambio, escolhe o produto, ela faz a instalação, depois de instalado ela tem que fazer uma auditoria final de funcionamento. Mas depois ela tem que a empresa teria que fazer um contrato com a autêntica per fazer uma manutenção e uma inspeção constante. Então este é o papel da autêntica. Scame ajuda a autêntica no projeto, perché na verdade o relacionamento da autêntica com a nostra engenharia é constante. Dentro da nossa engenharia nós temos especialista de produto, cada família tem um especialista, especialista de produto da área classificada, temos internamente até especialistas que fazem parte das normas europeias e internacionais, então é uma colaboração a quatro mãos, né? Onde os dois começam conversando e trocando até ideia, colocamos este produto, outro, etc. E os nossos produtos são, por exemplo, temos produtos tomada e plug, que são em fibra de vidro termoendurecido. É o maior produto que pode ter o mercado. Mais que isso não existe. Por quê? Mais Porque avançado. mais avançado tecnologicamente, como resistência, como segurança, até colocamos um carbon black. Então, normalmente um produto a área classificada no mercado, especialmente brasileiro, porque não tem produtores brasileiros que fazem uma área classificada e chique, ou seja, segurança aumentada. Ele fazem mais área classificada, prova de explosão, metálico. Então, eles são com um monte de parafuso que aí podem soltar, pode não ser parafusado corretamente, etc. O nosso são todos moldados, onde praticamente você usa um produto que é sigilado, praticamente é vedado, se fala, né? É vedado, então ele não permite ao gás ou à poeira, ou o que seja, de entrar e sair e criar aquela explosão. Porque quando você fala de ignição de explosão, ele precisa de temperatura, fogo, precisa de alguns elementos. Mas aí tem vários elementos, tem várias regras, dependendo do produto que está a contato. O nosso produto fazem o quê? Não só não explode, mas ele implode. Ele não permite que o fator, falamos assim, de ignição entre a contato e cria a explosão. Mas eles são bem resistentes, por exemplo, seja a impacto, são bem resistentes também a químicas, né? São resistentes, por exemplo, àquela névoa de fertilizante que destrói tudo, o hidrogênio, por exemplo. Então, ele atende vários, né? E muitas vezes, no Brasil, hoje, estamos começando a viver a regularização dessa área classificada. Porque tem muitas empresas que não se adequaram a isso ainda. A gente costuma falar aqui, não sei se você já aprendeu essa frase, que o Brasil não é para amadores, né. Exato, E aí, isso que você está falando até acaba assustando um pouco, né, porque, o empresário o grande, né, empresário, ele está produzindo isso e não necessariamente com a segurança que era necessária, né. E eu queria, falar com você também, Loredana, porque assim, a gente está bem lá em cima, né, nessa conversa de alta tecnologia. A gente, por exemplo, está falando com uma Petrobras, com sim. empresas que não são
né, a maioria das empresas que representam o Brasil. Esse podcast, a gente fala que tem sempre também o intuito de dar a mão, né, por intermédio da Autêntica, para o pequeno empresário. E aí, ele fica bravo comigo se eu falar do Silvino aqui, né? Mas assim, ele tem Authentic Academy, por exemplo. Você falou dessa questão da mão de obra, que a gente sabe que a gente está Sim. aquém aqui no Brasil, né? A Authentic Academy traz o funcionário desse empresário para ser capacitado, né? Então, nessa rede de apoio aos pequenos empresários, eu gostaria que você falasse um pouquinho também do papel da Scame, porque segurança, acho que está para qualquer tamanho de empresa, né? Então, o quanto que vocês oferecem, né, no portfólio de vocês para as empresas menores também. E aí a gente está falando de uma mudança que muitos empresários vão dar, que é um salto imenso. Então, por que já não começar no certo, né? Não, não. Não, eu fiz, o exemplo da Petrobras, porque todo mundo conhece, né, Sim, lógico. lógico. Mas efetivamente, o problema não está só lá, porque uma Petrobras, ela praticamente muitas normas no Brasil se refere à ABNT Petrobras. Então a Petrobras, Hum, ela está à frente de muitas normas. Ela é a primeira, é a precursora, se fala precursora, acho em sim, português, é. né? De muitas normas. Então, ela que solicita muitas normas. Então, Então, até em políticas públicas, a gente também está muito atrasado, né, com sim, relação sim. dessas Tem normas. muitas Não é normas que só falar ainda. que o empresário está Não, não, atrasado. tem muitas normas que não entraram ainda no Brasil, que estão já ativas na Europa. E um pouco per ver estamos entrando. Então, a gente vê a Petrobras como Uma referência. uma referência nacional. Mas o problema não está na Petrobras, porque é aquela que tem menos acidente de todos. Uhum. Entendeu? Os acidentes maiores acontecem naquele pequeno que você falou. Por quê? Ah, tem um custo operacional. Ah, tem um custo de adaptação, tem um custo de máquina, tem um custo de homem. Então, muitas vezes deixa de fazer, né? E acontece o quê? Acontece que estas empresas são aquelas que têm o maior, infelizmente, acidente humano. Ou Não sabemos. seja, Sim. o acidente que cria um problema no trabalhador, ou acidente que até leva à morte do trabalhador, né? Então, nós sempre vemos como é acidente grande, um óleo e gás, mas acidente, se você pensa quantos mortos temos hoje, cada dia, em uma silos de graus, quantos mortos temos hoje em uma madeiraria, no Brasil, o maior índice em percentagem está na madeiraria, por exemplo. Então, A indústria civil também, a né? indústria civil, assim. Então, tudo no pequeno também tem que ter uma atenção especial para as pessoas, para o ambiente e tudo, né? Então, quem está nos assistindo e pode pensar, os produtos da Scam são altamente tecnológicos, talvez não seja para mim. Não? Não, não. A gente entra no supermercado, em um estacionamento público, em um shopping, entra nas pequenas empresas, né, também. Muitas vezes a gente acaba citando grandes empresas para fazer um exemplo maior, para que todo mundo conheça, mas É. não porque E a minha ideia seja aqui é única, dizer né? que você tem esse portfólio, vamos dizer assim, para atender desde o pequeno até a empresa mais Exato, tecnológica do país. exatamente. Da empresa de 2 pessoas à empresa de 10.000 pessoas, E é o que eu entendeu? falei, por que não começar certo, né? Com o Exato. melhor E aí, cosa produto, com a melhor acontece? Como eu tecnologia. falei também lá no início, fazer empresa não é só comprar a tecnologia, não é só comprar a máquina bonita, a máquina tecnológica, mas tem que criar tem que criar um conceito, tem que criar fazer uma formação. A Authentic Academy, ela é um ótimo instrumento, por quê? Porque na Authentic Academy você começa a criar aquela consciência dentro das pessoas que trabalham, porque muitas vezes o erro não é da máquina, o erro é humano. Se a pessoa que está lá trabalhando, ela não é sensibilizada, não só preparada, mas sensibilizada, Com os ela riscos. acaba tendo um problema, acaba criando um problema, entendeu? E com a Authentic Academy, você vai
instruir, vai formar pessoas para estar à frente das empresas em todos os setores, em toda essa parte, em todo momento da funcionalidade, da função da empresa. Mas isso já começou. Já começou por quê já começou? Você me perguntou o que vai fazer Scam. Na verdade, nós já fizemos, na Autêntica, já alguns dias de formação, seja com a parte interna de Autêntica, com os vendedores internos da Autêntica, seja com os técnicos externos de Autêntica. Por quê? Porque a Autêntica tem pessoas internas que atendem o cliente. Mas como é você atende um cliente se você não sabe o que você tem que falar com o cliente? Então, nesta visão, nós começamos na Autêntica Academy formando a pessoa interna de Autêntica. Começamos da base de Autêntica. Aí fomos para os engenheiros externos, onde começamos a falar de produto, de aplicação de produto, de tecnologia e de projetos. E esta formação não é que parou por aí, ela vai sempre ser repetida e colocada dia por dia, com programação específica para os clientes. Inclusive, este mês, não, na verdade, eu já acho que vai Junho. mudar o mês. É Em junho. junho, já em junho vai ter 2 eventos, né? Que Scam e Autêntica vai fazer junto. Vai ser uma no estado de São Paulo, em Bauru, e um no estado do Paraná, em Curitiba, onde a Autêntica com Scam vai fazer 2 dias de formação e atualização sobre a NR10, NR12 e área classificada. E aí não vai ser só Autêntica Scam, mas vai ser 4 profissionais da área inspeções e área normativa do Brasil, pessoas que são, falamos assim, de alto nível técnico, Sim. onde eles vão dar um treinamento para as pessoas de área, para se atualizar nas normas novas e para se atualizar também sobre tudo que Scam e Autêntica junto pode oferecer. Então, já o mês de junho, temos já 2 eventos muito grandes nestas 2 cidades. Vamos fazer proximamente também na Autêntica e iremos, né? Iremos Iremos fazer, Aliás, seu português está ótimo, viu, obrigada. Lourdes? Iremos fazer também nos próximos meses em outras cidades e outras regiões do Brasil para sensibilizar e criar esta Cultura, né? cultura, exatamente, esta cultura. Que tudo que você está fazendo aqui para gente, eu acredito que seja conselho. Mas para quem ainda entende a modernização, que ela não é mais opcional, né? Como um bicho de 7 cabeças, e tá lá, por onde eu começo, o que eu faço? Qual o seu conselho? Então, eu acho assim, que efetivamente não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que o empresário, ele tem que iniciar como eu posso falar? Planejamento? Fazer um planejamento. Ele, tem que sair daquela sensação: "Eu faço tudo", né. Porque hoje o empresário, ele Ele concentra muito nele, É. é muito egocentrista, né. Então ele acha que ele resolve tudo, ele pula da compra, venda, Eu vou te ensinar, não sei se você sabe, mas esse empresário ele é centralizador. centralizador, exatamente, é a palavra correta. Então ele tem que começar a pensar, estruturar a própria empresa. Então, planejar. O que quero fazer amanhã, para 5 anos, 10, 20, 30? Criar um modelo de empresa, Não pensar no todo, não pensar em todo. passo a passo. Coloca no papel de onde você quer ir, o que você quer da sua empresa. Começa a colocar lá quais são os departamentos que você precisa, quais são as pessoas que você quer pôr lá em cima do topo de cada departamento. E aí começa a ver o que vai precisar. Porque hoje você não pode centralizar, você tem que delegar. Então você tem que começar a criar um modelo, pesquisar as pessoas, delegar e começar a estruturar a sua empresa.
O resto vem sozinho, vem bem fácil. E as parcerias sérias, né? Não, lógico, isso é primário. Para poder comprar os equipamentos certos, que é tudo isso que a gente está falando aqui. Sim, no momento que você coloca lá um especialista de produção, ele sabe o que ele vai querer. Um especialista de marketing, ele sabe como é que tem que conversar com a pessoa. O especialista engenheiro que vai visitar o cliente, ele sabe como conversar com o cliente. Então, um financeiro bom, um planejamento bom. Inclusive, eu vi que ultimamente o Brasil está adotando, finalmente, falamos, aquela que nós chamamos de conselheiro. Porque muitas vezes na empresa, o empresário, ele não aceita conselho. Mas ele tem que começar a pensar que na sua empresa ele tem que adotar conselheiro. Então, suponemos, você tem uma empresa, você não sabe gerenciar a sua empresa porque está crescendo. Você começou pequeno e está crescendo. Mas tem o Silvino Toledo, que ele tem uma experiência fantástica. Então, por que não perguntar por ele como é que me ajuda? Lógico, tem conselheiro que fazem isso de profissão, mas tem parceiros que dão um conselho De bom, graça, né? de graça, né? É, E muitas vezes é só conversar. E o sim. cara te ajuda, te dá um conselho, te indica a estrada certa, e a tua empresa vai e cresce. É isso, gente, uma aula aqui, né, de como começar para quem está precisando, está nesse nível. Eu queria entrar num outro assunto com você, Loredana, que eu acho que também é muito forte, que a Scami é referência. A gente falou aqui num pilar importantíssimo que é a segurança, mas a gente também chegou, enfim, no ponto de que a sustentabilidade, né, a responsabilidade com o meio ambiente, isso tudo também É não fundamental. é fundamental. E vocês têm uma área, né, muito importante que é a e-mobility. Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho do que também que a Scami pode oferecer nesse sentido, porque eu acho que é simultâneo, né? Não dá para fazer crescimento e não pensar na sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade é um pilar muito forte, porque na Europa, por nós já, Scam é já 4 anos que publica o próprio bilancio de sustentabilidade. Isso para nós é obrigatório de referência. Scam é muitos anos que ela tem tudo sustentável. Nós somos tudo fotovoltaico, todo o nosso Por uma produto. questão de legislação e Não, obrigatoriedade ou é não é obrigatório, é consciência? consciência, é Consciência. consciência. Nós todo ano nós publicamos quanto CO2 nós não despendemos, né? Sim. Falamos assim, risparmiamos, né? Então, nós dá sempre os nossos produtos, por exemplo, não são na loja em free, não propagam chama, não propagam fumaça. Ano passado compramos um maquinário onde tiramos até o chumbo. Então, todos os nossos produtos são ecossustentáveis, já o produto. Na nossa produção é toda sustentável, temos uma empresa circular quase 100%. Então, é tudo reaproveitado, é tudo, né? Além, como eu falei, de fotovoltaico, carros elétricos e tudo. E aí você falou da mobility. Scami tem uma experiência de 26 anos na mobility, ou seja, é 26 anos que nós fazemos carregadores de carro e não Elétrico. só carro, né? E também no ônibus, caminhões, tudo elétrico, né? E toda a nossa frota é toda elétrica, obviamente. Todos os nossos carros é todo elétrico. No Brasil, começou alguns anos atrás, porque vou sendo sincera, lá, mais de 10 anos atrás, o Brasil começou a adotar as normas, criar as normas sobre o carro elétrico. Inclusive, Kim enfrentou esta tradução de norma, porque de novo falamos de tradução de norma europeia no Brasil, foram os 3 parceiros que também começaram lá atrás na Europa. Scame, Schneider, que é também parceira da Sim. Autêntica, e Siemens. Então fomos Uma grande parceira. Vocês 3 nós são 3, têm a mesma dimensão. temos a mesma, exato, fomos nós 3, inclusive, que enfrentamos até o custo de tradução e tudo, e nós que começamos lá na BNT a fazer esta parte de tradução, e daí foi. Fomos nós 3, o resto pegaram carona, né? Como se fala no Brasil.
Mas assim, Como vocês têm que ir lá embaixo, né, sim, Loredana? A gente está num nível de maturidade, não dá para falar que isso é só dos empresários, né, é geral com é relação à geral. indústria, né. Então nós lá começamos, como obviamente outros parceiros europeus, né, 26 anos atrás, com a parte de carregadores de carro elétrico, seja em AC que DC, ou seja, AC é aquela que você coloca na sua casa com carga lenta, e DC é aquela que normalmente você encontra mais na área pública com carga rápida, ou que você usa per ônibus, para caminhões e tudo. E hoje no Brasil, finalmente está iniciando esta fase de carregadores, perché quando a gente fala di uma fábrica smart, di uma smart city, di uma smart factory, não é só o maquinário lá tecnológico, mas tem que ser tudo. Então você em uma fábrica, você tem que pensar de botar lá um bella, fotovoltaico, che normalmente, né, tem que colocar lá o seu parque elétrico, até que hoje se começa a ver, frota elétrica, né, em alguns. Se você vai no AgriShow, já vê caminhões elétricos, tratores elétricos, bus, né. Lógico, o Brasil tem que reforçar a rede elétrica, estão fazendo, perché senão não sustenta esta parte elétrica, perché não sempre, attinge, no, fotovoltaico. Mas o Brasil tem vantagem muito maior que o resto da Europa, porque no Brasil tem tudo. Tem tudo. Tem o vento, né, tem o sol, e tem sempre sol no Brasil, e tem a água. Então, nesta parte até de hidrogênio, por exemplo, que faz parte também da parte de mobilidade, como é a parte eólica, o Brasil, na verdade, está em um momento muito bom. Tem que aproveitar Estamos na tudo que ela. moda. Não, tem que aproveitar a natureza que está dando a sustentabilidade, né? Porque já o Brasil é o pulmão de todo mundo, alívio de oxígeno, né? E também hoje ele, com a tecnologia atual, ele pode oferecer. Lógico que um hidrogênio, ele existe da sempre, mas tem hidrogênio cinza, vermelho, azul e verde. Então se fala de verde quando você utiliza uma fonte renovável, né? Eu queria pegar essa carona nessa sua fala e queria a sua percepção. A gente ouve muito falar que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Isso está acontecendo? Quando você vê lá de fora para cá. E isso é uma oportunidade imensa de negócio para todos, né, os setores. Sì. Tive uma empresa muito grande a nível mundial que está também no Brasil, que falou com o nosso com o nosso a nossa diretoria lá, nossos sócios diretores lá, falamos, o CEO e o CFO, e falou assim: "O Brasil é aquela eterna promessa", né. Mas efetivamente o Brasil, ele tem muitas, possibilidade, porque ele tem, como eu falei, tudo a nível de natureza, sem ter aquela consumo da natureza, porque é uma natureza que se recicla, porque o sol está ali, não se consuma, a água está ali, não se consuma, o vento está ali, não se consuma. E as terras raras, né, todos os metais e tudo. Então o mundo hoje está olhando para o Brasil, seja por atualização do Brasil, a possibilidade do Brasil de crescer, a possibilidade do Brasil ajudar o resto do mundo com esta crise, falamos assim, ecológica que está tendo, né, porque a Europa está em uma situação, lógico, difícil, porque não nós temos a resource que tem o Brasil. Então no Brasil, Eu efetivamente, ele espero tem que não seja possibilidade. com essa visão de novo que a gente já passou anos, né, de exploração. Tomara que agora a gente seja, né, o vendedor O de tudo isso que você vendedor, está sim. falando, né. Não, mas efetivamente o Brasil ele tem que entender as próprias possibilidades e não falo desfrutar no sentido negativo, né, mas no sentido positivo, né, porque tem muita possibilidade, Olha, de não vamos sempre entrar mais. nisso, mas a gente precisa de muita vontade política para mudar Exato, esse país, não é? Você também vê dessa forma. exato, eu não queria falar porque depois a Mas gente vai na bem política. breve. Bem breve.
infelizmente, atrás da possibilidade do Brasil tem que ter vontade política, Sim. isso sim. Então a gente tem que esperar que guia o país tenha esta visão, de querer que o Brasil cresça e querer que seja um dos maiores, porque o Brasil Não é tem desenvolvimento gigantesco. econômico sem indústria, Não ponto, né. tem, exatamente. É o único caminho. Olha como esse tempo voa, né, É, quando o papo é passa bom. rápido. Eu queria não posso deixar você embora, né, você já deu vários conselhos, mensagens, mas, assim, uma mensagem final, né, da sua participação para quem, está nos ouvindo, nos vendo e quer fazer essa mudança que é tão necessário. Você já deu aí o passo a passo, mas agora é uma Sim. mensagem final mesmo. Eu diria assim, especialmente para o empresário, né, pense bem na sua empresa, planeje bem na sua empresa, olhe com carinho e com atenção com que anda, com que vai escolher para o seu futuro, né. E investa, investa nas pessoas, investa na tecnologia, e não fique parado, porque, na história a gente já aprendeu, aquela empresa que não investiu, aquela empresa que não planejou o futuro, acabou desaparecendo, né. Então eu acho assim, investa, mas investa bem, seja na pessoa que na tecnologia. Loredana, foi um prazer ter você aqui. Já disse, né, da minha admiração. Eu acho que isso não se põe na mesa, a competência, mas assim, eu gosto muito de ver mulheres nesse posto que você ocupa, né, de ser CEO no Brasil, ter tanta influência no resto do mundo, que é o que você tem. E eu acho que foi uma conversa muito importante, né, com clareza. Você lidera essa empresa com seriedade. E como foi dito no início do programa, tem muito de DNA parecido, né, entre a Scami e a Autêntica, então eu acho que essa parceria já é de sucesso, né. Exato. Ó, eu que agradeço vocês, agradeço ao autêntico, senhor Silvino. Eu tenho certeza que esta parceria, que já é de sucesso, como você falou, vai ser ainda mais de sucesso, porque eu vejo uma boa prosseguimento, né, desta nossa parceria com uma grande aspettativa lá para frente. Bom, Obrigada, em nome da Autêntica, esse microfone, esse espaço é sempre seu, para a gente ter outras conversas tão boas quanto essa. com muito prazer. Obrigada Obrigada, pela sua presença. obrigada. E para você que nos acompanhou, o recado é claro, né, começa pelo alicerce. E a Autêntica e a Scami, como vocês viram, né, nesse episódio, estão aí para poder dar a mão, né, para o empresário e ajudar você a fazer esse básico por esse trampolim que é tão necessário para o futuro. Não esqueça de seguir a Autêntica nas redes sociais e também acompanhar os outros programas, né, que a gente tem feito aqui com muito carinho para ajudar você, empresário brasileiro. Até a próxima.